Fevereiro Laranja, mês de conscientização da leucemia, o câncer do sangue. Mas afinal, como é que essa doença surge? É hereditária ou aparece de forma aleatória? Que cuidados a gente deve ter em relação à leucemia? Essa é a pauta do dia. Vamos conversar com a doutora Magnólia Rocha, ginecologista, presidente da Liga Roraimense de Combate ao Câncer, também ex-vereadora, que vai falar sobre as suas pretensões políticas a partir de agora. Vamos para a entrevista. Doutora Magnólia Rocha, que prazer ter a senhora aqui no programa Pauta do Dia. Já fazia bastante tempo que a gente não conversava, né? Eu estava com saudade. Seja bem-vinda aqui ao Pauta do Dia, à Web Rádio Opinativa. Realmente, né? Eu estava também sentindo esse convite. Você demorou para me convidar, né? Mas estamos aqui para falar, como sempre, né? Do nosso tema, que é a saúde no combate a essa doença que ceifa tantas vidas, né? E que não é vamos falar hoje. Vamos falar hoje sobre o Fevereiro Laranja, que trata dos cuidados da leucemia. Queria que a senhora começasse falando a respeito dessa campanha, doutora Magnólia. Na verdade, 4 de fevereiro, né, é a data, inclusive, que é o Dia Mundial do Câncer, e essa data foi preconizada pela União Internacional de Combate ao Câncer, né, de controle do câncer, e essa data, Udmar, ela foi programada pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que coordena as políticas públicas a nível nacional, né? Então, eles têm um propósito de trabalhar durante 3 anos, que finda agora o ano de 2021, foi trabalhado 2019, 2021, e o tema é Eu Sou, né? Eu Vou. Então, eu sou solidária, eu vou ajudar as pessoas com câncer. Então, a combaterem, né? A trabalhar nesse combate. O objetivo é justamente trazer toda uma orientação, esclarecendo os fatores de risco, as medidas preventivas, o que cada um de nós podemos fazer, né, para diminuir os riscos de virmos a ter essa doença, né, que é uma das que vem matando muitas pessoas no mundo. E o mês de fevereiro é um mês que se trabalha isso, faz parte da campanha, mas que a leucemia é uma das que é a cor laranja, a Liga do Câncer, ela faz parte da Rede Nacional Feminina de Combate ao Câncer. E foi estabelecido justamente em fevereiro laranja trabalharmos a leucemia mieloide crônica, que é uma das doenças mais frequentes nos adultos, né? Um câncer que atua nas células sanguíneas, né? Comprometendo os glóbulos brancos. E esse mês a gente não só está priorizando ajudar pessoas com câncer, mas também alertando com relação à leucemia. Doutora, a leucemia, ela vem de família ou ela se manifesta de forma aleatória nas pessoas? Na verdade, não existe uma causa definida, mas ela está muito relacionada a fatores de risco, de uma forma geral, quando a gente dá ênfase mais ao tabagismo, às radiações ionizantes, algumas doenças, como a síndrome de Down, e está relacionado também com a herança familiar. Mas se a pessoa não tiver herança, não for de herança familiar, ela pode evitar, então, essa doença, tomando esses cuidados aí, não fumando, não ingerindo bebida alcoólica? Na verdade, ela se relaciona justamente à questão do contato com borrachas também, o benzeno que existe na gasolina, né? Então, tudo isso são fatores de risco. Então, se a gente puder evitar, é muito bom, entendeu? Mas não existe uma causa definida,
crianças e adultos podem ter, embora a leucemia mieloide crônica ela seja mais comum nas pessoas adultas, né? E é interessante que às vezes a pessoa não sabe direito mieloide, né? Então, como é que é essa leucemia? Na verdade, existem mais de 12 tipos de leucemia, mas as que mais atingem as pessoas são as leucemias provocadas a leucemia mieloide e a linfóide. Ambas como é que elas se caracterizam? Pela multiplicação desorganizada, né, desordenada, de estruturas que são formadoras do sangue. Né? Então, os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, que aumentam, né, ficam numa quantidade bem aumentada, o que compromete a imunidade das pessoas, favorecendo infecções, assim como também a leucemia também do linfóide, né? Então, são as duas estruturas que a gente tem dentro do osso, que é da medula óssea. Gente, a medula óssea, sabe o que é dentro do osso? Aquela estrutura molezinha que tem dentro do osso, que a gente gosta de comer, eu gosto de comer, que é o tutano. A gente chama de tano, né? Popularmente, a gente chama de tutano, né? Pois é, então essas células são formadoras do sangue, os glóbulos brancos, vermelhos, as plaquetas, né? Então, basicamente, a leucemia é uma doença, né, que compromete o sangue, né? É uma malformação, é um câncer do sangue, das células sanguíneas, né? Entendi. E que a mais comum são as mieloide crônicas, que é mais comum no adulto. Elas podem atingir adultos e crianças, mas é mais comum nos adultos. A forma dela, a classificação delas é no sentido de ser mais uma multiplicação mais exagerada, que seria a forma aguda, e a multiplicação das células de uma forma mais lenta, que é a crônica. Tá certo. Doutora Magnólia, como é que ela como é que ela surge? Quais são os sintomas que a pessoa começa a sentir e já deve procurar o médico para saber se aquilo é leucemia ou não? A mieloide crônica ela é muito comum nas pessoas adultas com mais de 55 anos, né? E ela se caracteriza, de uma forma geral, com cansaço, né? Febre, frequentemente apresenta infecções, às vezes surgem hematomas, aquelas manchas roxas no corpo, a fadiga, né? Às vezes tem febre, calafrios, e perda de peso sem justificativa, né? Sem motivo para ter peso. Deixa eu ver o que mais. A febre, a fadiga, o cansaço, sangramentos também que podem ocorrer, sangramentos na gengiva, sangramentos nasais. Então, são todos esses sintomas que podem surgir. Não existe um sintoma específico. Você vê que é meio, né? É meio comum. Então, o ideal mesmo... também tem o aumento do baço, o aumento do fígado, entendeu? E tudo isso é que nos faz, através... O exame que você deve fazer logo e que tem possibilidade de descobrir diante de um caso desse, para poder viabilizar o diagnóstico, é o hemograma, porque são as células do sangue que estão alteradas. Então, quando você faz o hemograma e que você percebe que o número de leucócitos, né, está muito alto, as plaquetas baixas, né, você vê também, você pode ver o número de glóbulos vermelhos pouco também, entendeu? Baixa, hemoglobina comprometida. Então, quando você vê isso e não tem uma explicação, é melhor avaliar logo o baço, o fígado, fazer outros exames, né? E quando há suspeita clínica, você já pode fazer, o médico geralmente nós indicamos uma biópsia de medula, né? Que é para poder identificar se realmente as células estão comprometidas.
Por falar em medula, o transplante de medula resolve esse problema? Ou a leucemia mata muito no mundo afora? Como é que está a situação aqui em Roraima também, doutora? O Instituto Nacional do Câncer estimou para esses anos de 2020 e 2021 o número de casos novos de leucemia em torno de 11 mil novos casos. E mortalidade é estimada em torno de 7 mil casos, né? E varia, assim, é mais comum um pouco nos homens, e a mortalidade é basicamente meio a meio. No estado de Roraima tem muitos casos de leucemia? Olha, aqui no estado, a gente, quando você vê, porque eu tenho os dados estatísticos que eu sigo, são os dados que são mais fidedignos, os estimados não, os registrados pelo Instituto Nacional do Câncer, que ele concentra todas as informações que são oriundas de todas as unidades federadas. E quando você entra nesse relatório deles, a gente não vê especificamente o número de casos de leucemia no estado de Roraima. É mais registrado os de câncer de mama, próstata, colo de útero, esôfago não, tireoide, entendeu? Intestino. Então, mas quando você entra, você vê mais colo de útero, mama, próstata e estômago, intestino, é o que você vê. Isso Entendeu? significa isso significa o quê? Que o estado tem uma baixa incidência? Mas é comum nas crianças, e crianças, a gente tem que logo, a criança, por exemplo, quando fica muito pálida, né? Aquela palidez, muito cansaço, muita dor nos ossos, né? E corre um pouquinho, cansa, é bom procurar logo mesmo, porque tem uma grande vantagem, que a criança, quando ela é diagnosticada bem no início da doença, ela tem quase que 100% de prognóstico positivo, de cura. Doutora Magnólia, qual é a recomendação que a senhora faz para os nossos ouvintes e internautas em relação aos cuidados quanto à leucemia? Olha, com relação à leucemia, o que a gente enfatiza é os fatores de riscos, né, que a gente deve evitar, não só por causa da leucemia, mas também para os outros tipos de câncer e outras doenças que afetam muito, né, como as que mais matam no mundo, que são as doenças cardiocirculatórias, né? Então, não fumar, evitar o fumo, é bom dormir. É muito bom a gente dormir, ingerir bastante líquido, né? Se alimentar com frutas, verduras, legumes, evitar o máximo possível de se utilizar alimentos industrializados, bebidas gaseificadas, mas nesse caso da leucemia que a gente está falando, o ideal é evitar, gente, olha, é muito importante as mãezinhas não quererem, tem gente que adora um raio-x, né? Raio-x, a pessoa torcer o pé, já quer um raio-x. Hoje as pessoas estão querendo muito exames de imagem, ressonância, tomografia. Então, tem que primeiro procurar o médico, aí você vai dizer o que sente, né? E de acordo com o que você sente, o que você refere para o médico, ele vai te avaliar e vai, então, formular uma hipótese diagnóstica e, para complementar esse diagnóstico, ele solicita o exame correto para fazer. É muito comum, Ismael, ter um problema sério, as pessoas já chegam com a gente, doutora, a senhora pede aí para mim uma ressonância? Olha, eu quero fazer, eu estou com dor de cabeça, eu quero fazer uma ressonância da cabeça. Olha, eu estou com dor na barriga, eu quero fazer uma tomografia. Não é assim, gente, entendeu? A clínica é soberana, E a prova de tudo isso é agora o que nós estamos vivenciando com a Covid, né? Com esse novo coronavírus, com essas novas cepas. Não existe um tratamento específico
Mas o que é que se tem que fazer? O mais precoce possível. Tratar os sintomas que aquela pessoa está sentindo. E com isso, com os medicamentos que você, conversando com o paciente, define utilizar, você utiliza de comum acordo com o médico, e com isso a gente vai reduzir muitos casos graves que estão tendo que recorrer às unidades hospitalares e o que vem ocasionando esse colapso, né, na saúde de uma forma geral no país, no mundo. A gente tem visto isso. Eu costumo dizer que se as pessoas, Urismar, se a população se conscientizasse que tem que usar máscara, nós estamos sem máscara agora, mas nós estamos num ambiente sós, né? A senhora está no ambiente sozinha aí, e eu também estou aqui no estúdio sozinho, não tem ninguém, mas saiu daqui máscara o tempo todo. Pois é, eu estou, cadê? A minha máscara até caiu aqui. Eu já cheguei aqui de máscara, não sei se você observou. Então, tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento, evitar aglomerações. Olha, eu vou lhe dizer sinceramente, eu não sou a favor de tantas proibições, né? Eu acho que a economia tem que continuar, o mundo você não pode deixar parar de fazer tudo agora. Vamos fazer conscientes. Com responsabilidade, né? Continuar nos protegendo. A vacina veio aí. Eu já vi gente dizer, eu já vacinei, agora eu estou livre. Não, gente. Não estão livres. Nós precisamos continuar usando a máscara, nos afastando, mantendo o distanciamento entre as pessoas. E, para isso, a gente poderia estar com o comércio aberto, desde que todos nós respeitássemos isso. Se não pode abrir o comércio 100%, abra parcialmente, né? 50%, verdade. Uma loja abre, a outra abre. Os vendedores ambulantes precisam sobreviver, as pessoas precisam sobreviver. E principalmente verdade. Essas que precisam sobreviver do seu trabalho informal. Então, se houvesse um respeito, uma consciência, né, de que é importante usar máscara, é importante o distanciamento, evitar aglomeração e sair só quando realmente houver necessidade e poder utilizar esses meios que nós estamos utilizando agora, gente, sim, com certeza, com mais o investimento na atenção básica, que as pessoas pudessem sentir uma dor, uma febre, correr na unidade de saúde e ser atendido por médico, ter acessibilidade para realizar os exames necessários e os medicamentos que precisam ser ministrados e utilizados, com certeza, Edmar, os hospitais não estariam como estão. Com certeza. Doutora, a gente já ingressou aqui no assunto Covid-19, como é que está a sua saúde, como é que está a saúde do doutor Adonis? Inclusive, grande abraço ao doutor Adonis aí também. Qualquer hora dessa a gente vai conversar aqui também para tratar sobre questão de saúde. A senhora já se vacinou? Ele também já conseguiu se vacinar como profissional de saúde? Já, a gente já fez a primeira dose, né? E agora, no final do mês, já está programado, final do mês, início, a gente fazer a segunda dose. Mas, lembrando, eu estou atendendo e lembrando que o fato de vacinar não significa que a gente tenha risco zero. Não, gente, não existe risco zero. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Jamar, e deixar claro o seguinte, tem muita gente também com medo de tomar vacina. Para que eu vou tomar vacina? É só 50%. Gente, é um pouquinho mais de 50%, mas é de fundamental importância, porque os 55% de chance que você tem de não ser infectado, mas você tem 100% de garantia, né? Em todos os trabalhos foi aprovado isso, 100% de que você, ao ser infectado, você não vai precisar fazer um tratamento em regime hospitalar e não vai precisar de um leito de UTI. Então, é isso que a gente tem que pensar.
fazer a vacina, continuar se protegendo para não adquirir, não se contaminar e, principalmente, entender que o fato de você se distanciar e de utilizar a máscara e as medidas de lavar a mão com sabão ou álcool gel na ausência da água e do sabão, você está protegendo não é só você, mas a sua família, as pessoas que estão em volta de você. Eu considero um atentado, né? Você saber que falando e não estando protegida e colado no outro, você está colocando em risco aquela vida e a vida de outras pessoas, não é só a sua. Verdade. E a gente tem visto e assistido aí nos noticiários que os países que já estão avançados na vacinação, né, na campanha de vacinação, reduziram drasticamente os casos graves da Covid, né? É uma prova de que realmente é eficiente, é eficaz. É isso que nós precisamos. Olha, se a gente fizer isso, você sabe uma outra coisa que eu acho meio injusta, né? Que eu já ouvi vários depoimentos a respeito, né? Você vê, por exemplo, os aviões. Os aviões estão voando com uma pessoa do ladinho da outra. Ninguém reduziu o número de passageiros dentro da aeronave. Mas os aviões estão se voando aí, tranquilo. Porque os ônibus não podem fazer a mesma coisa. A minha filha estava indo e vindo para Manaus de ônibus, mas precisava ter todo o controle do transporte. Era álcool gel, era um do lado do outro, um distante do outro. Então, se está havendo esse cuidado, por que a gente deve suspender drasticamente tudo? Então, e as aeronaves voando, com todo mundo colado no outro, num ambiente fechado, que até para sair de dentro do avião, você demora para sair, porque tem todo aquele controle, os bancos da frente, segundo. Quer dizer, devia deixar abrir geral e deixar todo mundo sair correndo, para sair mais rápido de dentro do avião. Tá certo. Bom, ainda não dá para andar. E ainda não dá para andar com a janela aberta no avião, né? No ônibus dá, no avião não. No ônibus ainda dá para você fazer isso, né? Você tem essa oportunidade. Mas dizer que realmente eu tenho só agradecido a Deus, Ismar, de ter tido a oportunidade de ficar um pouco afastada. Eu estou assumindo mais a parte administrativa. Na Liga Roraimense de Combate ao Câncer, nós estamos realmente com dificuldades, porque os nossos voluntários, nós perdemos todos os voluntários que atuavam comigo, porque eram pessoas que me ajudavam também na assessoria da Câmara e tiveram que estão trabalhando já em outros locais, os horários que impedem de continuar com a gente na Liga. Eu estou até pedindo para as pessoas que têm tempo, que possam nos ajudar lá na Liga, né? Agora, realmente, a gente está devagar. Nós estamos trabalhando, dando apoio só para os pacientes oncológicos, via telefone, via WhatsApp, né? E estamos concluindo agora as cestas básicas para começar a entregar, já atrasado, justamente por conta de toda essa situação que eu perdi, né? A Liga deixou de ter aquelas pessoas que já iam, compravam material, traziam, arrumavam. Agora só tem eu e mais uma funcionária lá, né? Que graças ao governador Antônio Denário, a gente continua com uma colaboradora só, né? Que está conosco lá, e a Naira. E é esse trabalho que a gente tem. Eu só tenho que agradecer, porque durante a campanha nenhum dos meus servidores, né, das pessoas, dos meus assessores foram comprometidos pelo Covid. Isso para mim foi muito bom, porque a gente estava monitorando ali com muito zelo, né? Nem eu, nem ninguém da minha família, graças a Deus, foi comprometido com o coronavírus. Mas nós temos procurado seguir, literalmente, todas as recomendações. O consultório está aberto, só o doutor Adonis, eu disse, entre eu e tu é o testa de ferro. Então, tu vai
E eu fico só na parte administrativa, e é assim que a gente está fazendo, né? E um ou outro paciente a gente atende presencial, mas eu disse, não, eu tenho que me proteger, porque se for os Com dois, certeza. vai que os dois adoecem ao mesmo tempo. A gente tudo tem que ter planejamento, né? Tem que ter organização, e foi justamente o que nós fizemos, decidimos fazer, e graças a Deus, com todo cuidado, a gente tem, até agora, não fomos contaminados, graças a Deus. Graças a Deus. Doutora Magnólia, a gente já ingressou também no assunto da política aqui. Eu queria finalizar essa entrevista perguntando da senhora como é que foi a sua experiência ali na Câmara, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar que a senhora não participou de muitas aglomerações durante a campanha e acabou ficando de fora. Mas eu acho que a sua participação ali, a sua colaboração foi muito válida aí por esses 4 anos, eu que acompanhei de perto, né? E fico feliz pelo trabalho que a senhora fez ali. Quais são os planos da doutora Magnólia para o futuro político aí? Olha, politicamente, no planos políticos, realmente eu acho que está na hora de eu descansar, acho que eu já dei a minha contribuição, eu não vou dizer dessa água não beberei, mas eu vejo que é muito difícil, né? Eu vejo que talvez eu tenho entendido o seguinte, que fora do parlamento, eu não vou deixar de me envolver na política partidária, mas de fora do parlamento. Eu quero incentivar pessoas mais jovens, a mulheres principalmente, a participarem das câmaras, né? Tanto municipal, como estadual, como federal, estimular a população de uma forma geral, principalmente as mulheres, a participarem, a terem conhecimento de como funciona o sistema político partidário dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro do nosso município, né? Eu pretendo, essas são as minhas pretensões, eu pretendo estimular a atuação maior dos conselhos de saúde, para que tenham mais representatividade de fato, para que as representações dentro desses conselhos, né, que fazem parte do processo democrático, que a gente vê que é totalmente esquecido, né? Então, eu vejo que se a gente estimular a população, as pessoas, a priorizarem o conhecimento, como funciona, qual a função do vereador, qual a função do deputado, o que é, qual a função do legislador, qual a função do executivo. Então, nós precisamos entender, porque senão a gente vai ficar fazendo pré-julgamentos errôneos que não levam a nada e não beneficiam ninguém. Fica essa coisa pequena de ficar derrubando o outro, e se eu não estiver do lado do gestor municipal, eu sou mal vista pelo estadual. É aquela história lá, eu tenho que estar... É muito complicado isso aí. Eu não vou ajudar o Irismar, porque o Irismar trabalha para o deputado X. Que isso, gente? Isso não existe. A gente tem que ajudar. Olha, eu vejo muito isso nessa problemática agora que nós estamos vivenciando, e é muito triste. Você vê que há necessidade da união dos parlamentares, não interessa qual é teu partido, qual é o lado que você... São pessoas que estão precisando, as pessoas estão precisando sobreviver. As pessoas estão precisando do apoio de todos os parlamentares, que não interessa o partido, a bandeira que defende, porque agora é a saúde. Pessoas amigas, tantas pessoas morrendo, e as pessoas querendo dizer que é o governador, é o prefeito, é o parlamentar X, é o parlamentar Y. Gente, vamos acabar com isso. Vamos nos melhorarmos as condições de cada local, vamos unir os pontos positivos, o que é que cada um está fazendo de positivo e procurar ajudar mais.
para que Com vidas certeza. sejam salvas, para que a vida continue e não fique nessa situação que eu vou lhe dizer, é muito triste. É muito triste. Eu recebo diariamente, eu fico inconformada, Wilson, eu fico inconformada. E eu não pretendo me envolver em querer ser parlamentar novamente, justamente porque eu percebo que é uma minoria dentro do parlamento que quer fazer alguma coisa de bem para as pessoas. O interesse é muito mais individual do Muito que mais pessoal, coletivo, mas isso, muito mais verdade. do que coletivo. Então, eu acho que por fora a gente tem muito mais condição de ajudar do que lá dentro, porque lá dentro é uma briga de quem quer aparecer mais do que o outro. Em geral, é muito isso que acontece. E aí, Verdade. eu não sei, porque eu mal acostumada lá na Liga do Câncer, que é um por todos, todos por um, é todo mundo junto, querendo o melhor para o paciente. Então, isso eu sofri muito ali dentro. Mas tive muitos amigos, fui muito bem tratada, gostei de Foi boa a todos, experiência, né? não de ninguém, entendeu? Eu só vejo que a população também não ajuda muito, né? A gente tem que reconhecer, mas que não é por maldade, é por falta de conhecimento da causa. Não sabe, ninguém sabe qual é a função de cada um dali, entendeu? Então, por falta de conhecimento, né, nós vivemos o caos que nós estamos vivendo hoje. Não sabemos, muitas vezes, escolhermos, né, pessoas que realmente vão poder fazer alguma coisa em prol do coletivo, e aí a gente fica muito na dependência financeira. Eu louvo a atitude do governador, embora eu veja muita gente, às vezes, falar, ser contrário, mas você tem que investir, sim, na economia. Nós temos que fazer com que as pessoas aqui tenham outros empregos, nós temos que aumentar o número de empregos, né? Fora do funcionalismo público. Não pode se viver eternamente dependendo do funcionalismo público. As pessoas têm que ter sua liberdade, trabalhar com direito, sem ser pressionados por A, por B, por C. Então, eu vejo muita coisa boa, eu acho que tem que investir na economia, sim, entendeu? E tirar pré-governador, trocar isso, tira secretário, mudar essas pessoas não vai resolver o problema. Nós não precisamos estar mudando as pessoas, não. A gente precisa entender e conhecer o sistema e ver de que forma você pode colaborar, né, com as coisas. E eu continuo afirmando que, nesse caso agora de pandemia, nós precisamos investir na atenção básica, porque o primeiro sintoma, se você sentir uma dor no pé da barriga, como costumo dizer, uma febre, uma dor de cabeça, você não precisa procurar o Hospital Geral, você precisa procurar uma UBS, e é lá que você tem que encontrar médico, exames, medicamentos, é lá que você precisa encontrar, porque ali você está cortando o mal pela raiz, e com isso você não precisa gastar uma exorbitância de dinheiro para criar mais leito de UTI, mais leito hospitalar, mas para quê, gente? Isso, se Deus quiser, é uma fase. Você viu o hospital de campanha? Gasto que tiveram com o hospital de campanha. Aí melhorou a onda, aí sai, apaga o hospital de campanha. Aí vem a onda de novo, aí vem de novo. Gente, se tivéssemos investido nas UBSs, hoje nós não estaríamos, talvez, precisando do hospital de campanha. Verdade. Doutora Magnólia, muito obrigado pela sua entrevista. É sempre um prazer receber a senhora. E foi muito bom também o puxão de orelha que a senhora deu aí na população e também nos políticos que olham só para o próprio umbigo, né? E muito obrigado, muita saúde para a senhora, para a sua família, para o doutor Adonis, tá? E até a próxima entrevista. Um beijo no coração de todos que estão nos assistindo, dos que seguem seu programa, e muito obrigado mais uma vez para você que está guardadinho aqui no nosso coração. Beijo para todos, obrigada. Da mesma forma. Um abraço, até mais.